Frelimo submeteu hoje à CNE as listas das candidaturas para as eleições autárquicas. PRM desmantela a quadrilha que se dedicava à venda e consumo de drogas em Maputo. Presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol faz balanço positivo do campeonato nacional. Ora viva, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Frelimo apresentou hoje à Comissão Nacional de Eleições as listas das candidaturas para as eleições autárquicas de outubro. A mandatária do partido, Verónica Macamo, diz estar confiante na vitória do seu partido nas 53 autarquias. 3 dias após ter iniciado o processo, a Frelimo submeteu esta quinta-feira à Comissão Nacional de Eleições candidaturas para as eleições autárquicas de outubro nas 53 autarquias. Por volta das 9h30, chegava no Centro Internacional de Conferências João Chissano a mandatária da Frelimo, Verónica Macamo, que mostrou-se confiante na vitória do seu partido. Nota de fundo como elemento principal a necessidade de fazer continuidade, mas olhando para a inovação. Continuidade sempre valoriza a experiência e a inovação traz outros saberes e outros conhecimentos. E a eleição foi feita tendo em conta, sobretudo, aquilo que as pessoas estão em condições de fazer em prol dos moçambicanos nas autarquias. Nós pensamos que vai ser muito bom. A nossa, não só a eleição dos nossos candidatos, mas sobretudo porque estamos convencidos que vamos ganhar as eleições nas autarquias do nosso país e bem, gostaríamos de ganhar todas, o esforço é esse. A Comissão Nacional de Eleições recebeu o expediente, analisou e prometeu dar seguimento nos termos da lei. Processo individual de candidatura que se apresenta com documentos incompletos ou com irregularidades formais não é recebido pela equipa de recepção e verificação das candidaturas, sendo liminarmente devolvido a quem o ato procede à sua entrega, com a indicação da irregularidade formal que enferma o processo e o ato não carece de notificação formal. O processo de candidaturas deverá terminar na próxima segunda-feira, para em seguida a CNE a fixar as listas aceites com possibilidade dos partidos políticos, coligações ou grupos de cidadãos recorrerem em caso de necessidade. Verónica Macamo diz que os consensos alcançados entre o Presidente da República e o coordenador interino da RENAMO, o Suf Momad, que culminaram com a assinatura de um memorando, simbolizam que o caminho que está a ser trilhado rumo à paz é o melhor. A segurança aos moçambicanos de que o caminho da pacificação definitiva do país está, portanto, nos caris. Temos que implementar o acordo, não chega, não é? Depois do acordo tem que se implementar o acordo, mas só o facto de se ter chegado a um consenso sobre que estratégia, sobre o que fazer em termos de militarização, em termos de reinserção dos desmobilizados, em termos de integração dos homens nos vários órgãos existentes no nosso país, sobretudo nas forças de defesa e segurança, isso mostra que efetivamente o caminho que estamos a trilhar é um bom caminho, temos que continuar a trilhar nele, porque a paz é das coisas fundamentais. Sem a paz nós não conseguimos ter nem sequer serenidade para pensarmos em nós, no nosso futuro e fazer algo para o nosso futuro. Portanto, estamos animados e felicitar mais uma vez Sua Excelência Presidente da República por este esforço, por este amor ao povo, por esta dedicação aos moçambicanos, porque só um homem muito dedicado como presidente Nhosse podia ter corrido riscos que correu, podia efetivamente fazer o esforço que fez para que hoje pudéssemos não só vivenciar a paz, mas sobretudo termos estes sinais que nos mostram que a paz vai ser uma paz perene como todos nós sonhamos. E espero que fique também para os nossos filhos, que nunca se deve resolver o problema com armas.
A Renamo também apresentou hoje os 53 cabeças de lista para as eleições autárquicas de 10 de outubro. Para além dos nomes que já eram conhecidos, destaque vai para Manuel Bissopo, atual secretário-geral do partido, que vai liderar a lista pelo município da Beira. Foi numa cerimônia bastante concorrida por membros e simpatizantes que a Renamo apresentou nesta quinta-feira, na sua sede em Maputo, os 53 cabeças de lista para as autarquias nacionais. A lista apresentada demonstra uma forte aposta nas principais autarquias do país, em particular, onde o único pensamento, segundo o partido, é vencer. Ao tomarmos esta decisão, achamos que é a melhor, primeiro, para os moçambicanos e segundo, para o partido de Renamo. Deste modo, para a autarquia de Nampula, a aposta vai para Paulo Van Hale. Eleito na intercalar de março passado para presidir aquela autarquia, Van Hale vai liderar a lista que pretende manter a terceira maior autarquia do país, na direção da Renamo. Para o município de Quilimane, a aposta vai para Manuel de Araújo. Desde 2011 a dirigir aquele município, eleito pelas listas do MDM, Araújo vai agora entrar na corrida sob a bandeira da Renamo. Para a autarquia da Beira, segundo maior município nacional, a aposta vai para Manuel Bissopo. O atual secretário-geral vai liderar a lista que tem como missão quebrar a hegemonia do MDM naquela autarquia. O deputado Antônio Muxanga é o cabeça de lista para Matola. O antigo porta-voz do partido vai liderar a equipe que procura quebrar a tendência neste município dominado pela Frelimo. Recentemente filiado à Renamo, Venâncio Mondlane aposta para a autarquia da cidade de Maputo. Depois de ter estado perto de vencer nas eleições de 2013, defendendo as cores do MDM, volta em outubro a tentar com a bandeira da Renamo. Para a autarquia de Tete, a aposta vai também para um recém-chegado ao partido. Ricardo Tomás, atual deputado do MDM, é o cabeça de lista. Em todas as autarquias, o maior partido da oposição diz que a missão é vencer. A Frelimo em Sofala conta desde hoje com um novo primeiro secretário. Trata-se de Jaime Neto, que conquistou a confiança dos 104 membros com direito a voto. Foi desta maneira que os membros da Frelimo celebraram no fim da manhã desta quinta-feira a eleição de Jaime Neto como novo primeiro secretário dos camaradas em Sofala. Jaime Neto concorria para o cargo com mais 2 membros, a saber, Zacarias Chuluf e José Chimbia. Os outros 2 candidatos renunciaram às suas candidaturas momento antes do início do processo de votação e Jaime Neto acabou eleito com 104 votos que correspondem a 100% dos membros presentes com direito à votação. Assumimos o partido num momento de muita glória. O partido acabou de realizar as conferências para eleger os cabeças de lista da Frelimo nos 5 municípios. Então, é nossa tarefa a partir de já começar a trabalhar arduamente de forma a confirmar a nossa vitória, a vitória da Frelimo nos 5 municípios. Aires Ali, membro da Brigada Central de Assistência à Província de Sofala, desafiou o novo primeiro secretário a tornar o partido mais coeso. E que nos garante, de fato, levar a Frelimo para as vitórias que nós ansiamos, precisamos aqui na nossa província de Sofala, particularmente para as eleições autárquicas deste ano, 10 de outubro, e as presidenciais e gerais de 2019. Jaime Neto substitui Paulo Manjacunen, que recentemente foi nomeado delegado do Instituto Nacional de Segurança Social na província da Zambésia. Refere-se que ao nível da cidade da Beira, a Frelimo está sem primeiro secretário, que foi recentemente destituído. Próxima semana vamos ter também secretário para a cidade da Beira. Mais de 700 pessoas são esperadas amanhã no Seminário de Oportunidades Locais, que visa colocar à disposição dos empresários informação detalhada sobre o investimento da Anadarko na base de liquefação de gás natural em Palma e as oportunidades que se abrem aos empresários. O Ministro dos Recursos Minerais e Energia diz que o Governo e os empresários têm uma oportunidade que deve ser capitalizada.
Esta é a tenda gigante preparada para acolher os participantes do Seminário de Oportunidades Locais, promovido pela Anadarko em parceria com o Governo, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia e o Instituto Nacional de Petróleo, bem como o empresariado local através da CTA. Durante a semana, técnicos ligados à organização do evento trabalharam dia e noite para corresponder à grandeza do evento. Aliás, basta referir que o chefe de Estado estará presente e dos Estados Unidos da América vem o vice-presidente executivo da Anadarko, para além da presença do embaixador norte-americano em Moçambique. O ministro dos Recursos Minerais e Energia visitou o local esta sexta-feira e deu as primeiras impressões. Estamos aqui para aferir o nível de organização do evento que deve ocorrer amanhã neste local, aqui na cidade de Pemba, a ser dirigido pelo Presidente da República, o chefe de Estado, e que deve contar com a presença de empresários representantes de diversos setores da nossa economia, entre comerciantes, industriais, representantes do setor financeiro, de seguros e outros, bem como académicos, jornalistas, representantes dos sindicatos e missões diplomáticas acreditadas em Moçambique e que têm como objetivo transmitir ao público de forma transparente e alargada sobre as oportunidades que o projeto a ser desenvolvido pela Anadarko, que é o primeiro de produção de gás natural liquefeito em terra, que foi aprovado pelo Governo em fevereiro deste ano, deve providenciar. Portanto, esperamos que todos possamos ter informações mais claras daquilo que é esperado, do momento em que o projeto deve iniciar, do número de empregos, das qualificações que serão requeridas, bem como das oportunidades para o fornecimento de bens e serviços para as empresas nacionais. E o intuito do Governo é assegurar que o máximo de benefício seja deixado para entidades e a sociedade moçambicana. E o Governo moçambicano tem objetivos bem claros traçados para este seminário. Um dos resultados que nós esperamos é resolver questões de assimetria da informação, permitir que todos, cidadãos e empresas, possam dispor de informação em tempo útil para se prepararem para responder aos requisitos que o projeto irá ter. E achamos que a informação é elemento de base. E depois, quer os órgãos representantes do Estado terão que continuar com o trabalho que já é realizado, dado que este projeto foi aprovado em fevereiro, e de forma transversal vários departamentos do Estado têm estado a trabalhar com vista a prepararem-se a nível de revisão das currículas, por exemplo, em função da demanda das qualificações que são procuradas em mão de obra, mas depende de toda a sociedade tirar o benefício das oportunidades e queremos fazer de forma diferente. Portanto, muito antes do início das obras, permitir que as pessoas saibam o que é que será procurado, quando, quais são as qualificações, que momentos, em termos de meses antes e depois da tomada de decisão final de investimento, que esperamos que ocorra no próximo ano. O evento será muito concorrido, até porque as inscrições fecharam quando já se tinha atingido mais de 1000. Só que, por causa da capacidade do espaço, alguns perderão esta oportunidade. E vamos neste momento ao local onde vai decorrer o Seminário de Oportunidades Locais. Francisco Malhate, boa noite. Qual é o ambiente que pode nos descrever a esta altura? Boa noite, Enia Maló. Boa noite, caros telespectadores. De fato, respondemos de Pemba, que vai ser amanhã praticamente a capital econômica de Moçambique. Tal como disse na peça anterior o ministro dos Recursos Minerais e Energia, aqui a Anadarko vai trazer aquilo que são as suas oportunidades que vai oferecer ao empresariado nacional no âmbito do projeto de gás que deverá explorar na bacia do Rovuma. Só para dar um exemplo, a Anadarko espera investir pouco mais de 30 mil milhões de dólares, que é mais ou menos o dobro daquilo que todos nós moçambicanos produzimos por ano.
Daí que aqui os empresários moçambicanos vão saber exatamente, de forma pormenorizada, o que é que a Anadarko vai precisar em termos de produtos, de serviços, mas também vai ter oportunidade para que todos os moçambicanos saibam em termos de quantidades de mão de obra que a Anadarko vai precisar e em termos de qualificações desta mão de obra e, portanto, a partir de amanhã os moçambicanos vão ficar claros daquilo que esta empresa Anadarko tem a oferecer, portanto, em termos de oportunidade, quer de emprego e quer também de negócio. A batata quente vai ficar na mão dos empresários e também dos moçambicanos, no geral, porque a partir daí cada empresa vai saber o que deve fazer para poder explorar estas oportunidades que esta empresa vai apresentar, quer em termos de capacidade, quer também em termos de certificação, quer também em termos de investimento que cada empresa terá que fazer para poder explorar estas oportunidades de investimento. Portanto, é um evento único e também é a primeira vez que acontece em Moçambique que um grande projeto, de forma muito antecipada, expõe aos moçambicanos, aos empresários, aos cidadãos de Moçambique, aquilo que ela vai precisar para que possa ser, as pessoas possam se preparar de forma antecipada para poder explorar estas oportunidades e não passar ao lado daquilo que são as oportunidades e, portanto, de fazer com que estes projetos possam gerar rendimento para a economia nacional e tenham o impacto necessário para a economia de Moçambique. Dizer ainda que a Anadarko ainda não decidiu se vai ou não investir os 30 mil milhões de dólares na bacia do Rovuma, mas entretanto já teve um passo muito importante, uma vez que em 15 de junho deste ano veio anunciar que conseguiu assinar contratos com a Tokyo Gas, uma empresa japonesa, e também a Cêntrica, e estas duas empresas vão ser compradoras do gás que a Anadarko vai explorar na bacia do Rovuma. E daí, a partir daí, estão abertas as condições para poder negociar financiamento para poder implementar estes projetos. Portanto, pode-se estimar um tempo muito bom, porque até final do primeiro semestre do próximo ano deverá anunciar essa decisão, e é tempo mas um pouco considerável para que as empresas possam preparar-se para, portanto, prestar os serviços necessários à Anadarko Moçambique. Portanto, é uma oportunidade esta única e, por esta razão, a STV vai transmitir este evento na totalidade, na íntegra, nos dois canais, na STV que é generalista e também na STV Notícia, e que, portanto, para todos aqueles que não vão poder estar aqui em Pemba, possam acompanhar e saber, na verdade, o que é que esta empresa tem a oferecer aos moçambicanos e também à economia nacional. Obrigada, Francisco Manhate. Bom trabalho. Seguimos com outras notícias. 5 empresas privadas vão registar-se na Bolsa de Valores de Moçambique ainda este ano. O anúncio foi feito durante um encontro organizado pela revista Agrimag para mostrar as oportunidades de financiamento do agronegócio através da Bolsa. São, no total, 20 empresas que deverão aderir à Bolsa de Valores de Moçambique em resultado do acordo feito entre a Confederação das Associações Económicas de Moçambique e a Bolsa. Mas para este ano, 5 empresas têm os processos já avançados. Redução do custo de financiamento, que o financiamento alternativo oferece em relação ao crédito bancário. Ganhos resultantes da isenção em 50% do IRPC e do IRPS resultam em ganhos consideráveis para as empresas que aderirem à Bolsa. Ainda no encontro, o presidente do Conselho de Administração da Bolsa, Salim Valá, disse que o organismo que dirige está disposto a apoiar tecnicamente todas as empresas que queiram comprar ou vender ações através da BVM. A Bolsa de Valores de Moçambique é uma janela de oportunidade aberta, ainda praticamente inexplorada, para viabilizar os negócios agrários numa perspectiva de médio e longo prazo. A Agrimag, uma revista especializada em agricultura, entende que o país tem condições para que o setor prospere, apesar dos desafios na cadeia de valor.
a Agrimeg está para complementar a cadeia. Portanto, nós pretendemos trabalhar com o resto das plataformas existentes. A gente vê a Agrimeg como o aglutinador de todos os intervenientes. Neste momento, a Bolsa de Valores de Moçambique tem 4 empresas cotadas, depois da suspensão do matadouro industrial da Manhissa. A PRM desmantelou esta quinta-feira uma quadrilha que se dedicava à venda e consumo de drogas em alguns bairros da cidade de Maputo. A polícia acusa ainda os indiciados de se dedicarem ao roubo de bolsas e telemóveis. A Polícia da República de Moçambique cercou e isolou a zona militar mais conhecida por Colômbia na cidade de Maputo, tendo detido alguns supostos consumidores e vendedores de drogas. Entretanto, os indiciados assumem ser consumidores de droga e afirmam que no momento da detenção não tinham consumido drogas e muito menos portavam-na. Me apanharam, eu disse que vamos até a esquadra, queremos que eu pagasse 2.000, eu neguei, eu disse não é possível isso aí, eu estou de passagem eu aqui, não tenho nada a ver com isso, chefe. E há quanto tempo consome a sua? Eu? Um mês, só de agora eu consumir, um mês só. E o que te faz consumir a sua? Sim? O que te faz consumir a sua? Eu para trabalhar. Eu posso consumir, pai, mas não cheguei de consumir nada, eu só estava a passar, estava na rua. Foi o que aconteceu comigo, sim. Este jovem, na imagem apontado como vendedor, diz estar ciente dos riscos do seu negócio, mas alega que está no negócio por falta de emprego. Este negócio é arriscado. Como se tem dito, tudo é preciso um risco, mas não é minha intenção, o objetivo ter isto como negócio. Isto era uma passagem só. E onde consegue a droga? Eu tinha o contacto de um amigo, um conhecido que conhece melhor essa pessoa, só que eu não sei onde é que essa pessoa reside. Para além dos consumidores e vendedores de droga, a PRM deteve estes 2 cidadãos indiciados de roubo de bolsas e telemóveis usando motorizadas. Nós continuamos a andarmos de moto, eu desço de moto, levo o telefone, subo de moto, vamos. Sim. E quais são as zonas mais movimentadas que vocês gostam de roubar? Não, nós não conhecemos as zonas, só nós andamos só. Então, vocês atuam em toda a cidade de Maputo? Cidade de Maputo toda não, só porque estamos aqui há 2 semanas. A polícia não conseguiu ainda deter o suposto fornecedor e diz que as autoridades já andavam no encalce dos detidos. Desta vez incidiu para a zona militar, vulgarmente conhecida por Colômbia, onde foram detidos 12 indivíduos entre consumidores e vendedores e com eles apreendidos quantidades significativas de cannabis sativa, heroína e cocaína. Bem, temos sim estes indivíduos detidos, são indivíduos que usam motorizada para pôr-se em fuga depois de perpetrar determinado ato criminal. Referimos-nos à retirada de bolsas e carteiras e celulares das suas vítimas e para pôr-se em fuga usam motorizados. A PRM apela à colaboração dos cidadãos na denúncia de todos que perturbam a ordem e tranquilidade pública. Utentes dos serviços de saúde em Manica denunciam mau atendimento por parte de alguns funcionários de diversas unidades sanitárias. Entretanto, o setor da saúde naquela província reconhece o problema e diz que 42 profissionais foram sancionados ano passado. A STV efetuou uma ronda pelas principais unidades sanitárias da cidade de Chimoio, onde foi possível aferir que a maior parte dos utentes não estão satisfeitos com os serviços públicos de saúde devido ao mau atendimento a que são sujeitos. Aliás, no centro de saúde Eduardo Mondlane, flagramos estas 2 pacientes que estavam a se explicar como tomar a medicação prescrita, tudo porque nenhum farmacêutico mostrou-se disponível a explicar em língua local esta anciã como proceder com os fármacos. Por situações de mau atendimento, muitos já passaram, mas preferem não dar a cara, temendo represálias. Os poucos que falaram revelam que tal atuação dos profissionais de saúde é recorrente. Foi na semana passada, fui para o hospital 1º de maio, das 7, cheguei de 17h30. Eles estavam a dizer que estão a atender as pessoas que se conhecem com eles, né? Enquanto a bicha demorava, eu entrei no Facebook, tentando queimar o tempo, mas por coincidência, a pessoa que estava a atender, que estava dentro da zona de, não sei se chama triagem, não sei qual é o nome, aquilo aí, também estava online.
estava até a comentar uma das coisas que eu tinha postado. Afinal, o assunto é de conhecimento do setor da saúde, que diz estar a tomar medidas para travar a prática. Destes 42, 6 foram expulsos mesmo do aparelho do Estado, 7 foram demitidos, 3 pagaram multa, perto de 17 foram feitas as advertências de acordo com o tipo de infração que tinham feito. E os outros foram arquivados, também há aqueles que não temos provas suficientes para tomar alguma decisão. Agora, importa referir que todos estes processos que estamos a falar têm a ver com roubo e venda de medicamentos. Tem a ver também com mau atendimento. Refira-se que recentemente 4 funcionários da saúde foram punidos no distrito de Malema, em Nampula, por maus tratos a uma paciente com ferimentos profundos. O Presidente da República desafiou hoje o Vice-Ministro da Indústria e Comércio a garantir a comercialização da produção nacional. O desafio foi feito na tomada de posse de Júlio Pio ao cargo. Ainda hoje, Filipe Nunes empossou os governadores de Manica, Sofala e Niassa. A menos de 2 anos para o fim do mandato do governo de Filipe Nunes, Júlio João Pio é empossado para coadjuvar Rajendra de Sousa no Ministério da Indústria e Comércio. Aliás, vai ocupar o cargo de vice-ministro em substituição de Rajendra, atual ministro do Pelouro da Indústria e Comércio. Júlio Pio é uma cara nova na governação e já trabalhou em projetos de desenvolvimento local no Ministério da Economia e Finanças. Na cerimônia tomada de posse esta quinta-feira, Filipe Nunes fez questão de lembrar ao recém-nomeado que Moçambique vive o desafio da comercialização de produtos agrícolas. Persistem dificuldades em fazer chegar os produtos ao mercado e ao consumidor final, portanto, no circuito de comercialização. Como consequência, perde-se muita produção que serviria para alimentar os nossos concidadãos, criar reservas alimentares, exportar e até fornecer matéria-prima para o florescimento da nossa indústria transformadora. Por isso, urge encontrar as melhores formas de aproveitar a produção nacional, tornando-a catalisadora do desenvolvimento das comunidades. Alberto Mondlane, que era governador de Manica, foi também um dos empossados para exercer as mesmas funções na província de Sofala, em substituição de Maria Helena Taipo. Já Francisca Tomás, que era deputada da Assembleia da República, tomou posse como governadora do Niassa, onde vai substituir Arlindo Chilundo. Para Manica foi empossado Manuel Alberto, que vem do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, onde desempenhou o cargo de Diretor Nacional de Desenvolvimento Autárquico. Os últimos 20 minutos são cruciais e normalmente, mesmo a equipa ganhando, tem havido tendência de refrescar até o melhor jogador, precisamente para gerir o resultado. E se não estiver a ganhar e precisar de vitória, às vezes refresca-se o melhor defesa para poder injetar o melhor ponta de lança e conseguir o resultado. Portanto, nem sempre a mudança significa aquele que refrescamos não estava para chegar à meta, mas que precisamos de gerir os últimos 20 minutos do campeonato. Os empossados garantem que vão dar continuidade ao trabalho deixado pelos seus antecessores, olhando para as prioridades. É preciso conversar com os produtores para incentivá-los e perceber quais são os problemas para que a comercialização não se perca e chegue ao consumidor. Desses verdes tem as infraestruturas. Infraestruturas, temos as estradas, mas também o setor das estradas já está a trabalhar nesse sentido. Então, há instituições já envolvidas no melhoramento e os colegas do Ministério também estão engajados em recolher mais elementos para melhorar ainda o incentivo à produção. Os 4 empossados foram nomeados para os novos cargos esta quarta-feira, na maior remodelação de governadores provinciais desde o início do mandato de Filipe Nunes. Virgínia Maria Rodjana é a nova procuradora-chefe da província de Gaza. Foi hoje empossada pela Procuradora-Geral da República e prometeu trazer nova dinâmica ao combate contra a caça furtiva e o roubo de gado, crimes bastante comuns naquela província.
Virgínia Maria Ojana já foi procuradora-chefe da cidade de Maputo e até a altura da sua nomeação para o cargo de procuradora-chefe de Gaza estava afeta a sessão laboral do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Tomou posse esta quinta-feira, jurou fidelidade à lei e ouviu da sua chefe recados específicos sobre a província de Gaza. Tendo em atenção a especificidade da província de Gaza, no que concerne à prevenção e o combate aos casos de roubo de gado, caça furtiva, entre outros, apelamos mais uma vez que seja firme no desempenho das suas funções, que haja como coordenadora de equipes de trabalho e que a vossa liderança seja uma referência para os colegas. Afinal, são assuntos já do domínio da empossada que pede colaboração de todos os atores relevantes e promete resultados. Certamente que vamos redobrar esforços, é necessário ir imprimindo mais dinâmica nessa questão. Acredito que não é um problema para acabar hoje ou amanhã, mas acredito também que com o tempo, com redobrar de esforços, com a coordenação e contando com todos os intervenientes na administração da justiça, acredito que é uma questão de tempo, o problema será resolvido. Assistiram à cerimônia magistrados do Ministério Público, familiares e amigos da empossada. Vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro em breve. Até já. Seguimos com as notícias. Moçambique é um dos países da SADC que menos investe na investigação científica e desenvolvimento experimental. O ministro da Ciência e Tecnologia disse que o país investe apenas 1/3 do que é recomendado pela África Austral. Apesar da despesa bruta na investigação científica e desenvolvimento experimental em Moçambique ter crescido de 0,34% para 0,36% de 2015 a 2016, o mesmo ainda não atingiu o estipulado na Comunidade de Países para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Nhambio, o país está a apenas 1/3 do recomendado pela SADC e União Africana. Estamos muito aquém, estamos a 1/3 daquilo que nós devíamos estar em 2010. O que foi acordado entre a NEPAD e os países que fazem parte da SADC é que em 2010 nós teríamos todos pelo menos 1% do PIB aplicado na investigação. E para atingir a meta de 1%, recomendado pela SADC, União Africana, Jorge Nhambio propõe maior mobilização de recursos financeiros destinados à investigação científica. Melhorar a coordenação na mobilização de recursos financeiros destinados à investigação e desenvolvimento a nível de parceiros internos e externos, aumentar a componente de recursos financeiros internos na despesa bruta aplicada à investigação e desenvolvimento, através de medidas de políticas que incentivam a contribuição do setor privado e continuar a potenciar a investigação aplicada, de modo a resolver problemas concretos, sobretudo nas comunidades rurais. Jorge Nhambio falava esta quinta-feira no simpósio sobre investigação da Universidade Técnica de Moçambique. O ministro do Interior desafia o Serviço Nacional de Investigação Criminal a compreender as dinâmicas da criminalidade. Basílio Monteiro considera que o Cernic deve prosseguir com a sua missão principal de investigação. Quadros do Serviço Nacional de Investigação Criminal de todo o país estão reunidos na cidade de Nampula, em Conselho Coordenador, por sinal, o primeiro daquele subsetor do Ministério do Interior. Na abertura do encontro, o Ministro do Interior, Basílio Monteiro, exortou para a combinação de esforços na investigação do crime organizado e descoberta da verdade material. A prevenção e o combate à criminalidade constituem aspectos centrais para a manutenção da ordem, segurança e tranquilidade pública e para a boa administração da justiça no nosso país. O Cernic não deve manter-se estático, deve se adequar permanentemente às dinâmicas da criminalidade que persegue, incrementando os seus níveis de resposta
não apenas por orgulho institucional, mas sobretudo para que sempre deva prevenir e combater com robustez necessária a criminalidade. Queremos resultados arrojados na investigação criminal, sobretudo no contínuo e pujante combate aos raptos e sequestros, tráfico de drogas, crimes econômicos, financeiros e cibernéticos. Recomendamos que se capitalize a combinação dos esforços das suas diversas valências internas e interinstitucionais, aspectos sumamente cruciais na investigação do crime organizado para a descoberta da verdade material. O ministro do Interior desencorajou igualmente a corrupção, chamando a responsabilidade de todos. O membro do CERNIC deve pautar pelo trabalho em equipe, rigor na observância das normas, celeridade, profissionalismo e eximir-se de praticar quaisquer atos de corrupção ou abuso das suas funções. O primeiro Conselho Coordenador do CERNIC realiza-se sob o lema por um serviço proativo de investigação criminal com apoio do cidadão. O vice-ministro do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Osvaldo Pietersburg, visitou recentemente uma empresa avícola na região centro do país e mostrou-se satisfeito com o que viu. Osvaldo Pietersburg escalou a empresa avícola Bilhão Antunes, onde visitou diversos setores produtivos, com destaque para a secção de criação de frangos, produção de ovos e ração. Aqui, o governante ficou a saber que, apesar da cadeia de valor estar a ser executada com recurso a tecnologias, a firma emprega mais de 900 trabalhadores. Ficamos bastante satisfeitos de ver que esta empresa, para além do que faz, ainda está a crescer. Está a crescer e vai criar mais postos de trabalho. E é mais oportunidades para jovens moçambicanos poderem aceder ao primeiro emprego ou então poderem aceder a um segundo emprego. E ficamos satisfeitos de ver que é uma empresa também que tem uma boa relação com aquilo que são as obrigações ligadas aos trabalhadores. Estamos a falar dos descontos da segurança social. Nós pagamos mensalmente 400 e tal mil meticais de INSS, temos 952 trabalhadores registrados na INSS e pagamos 59 mil meticais por mês ao sindicato. E o que tem a dizer em relação àqueles empregadores que não canalizam os descontos dos trabalhadores ao INSS? Não sou eu que sou o culpado, vocês têm que procurar a eles porque é que não canalizam. Talvez porque... Mas qual é o apelo que gostaria de deixar a estes? Não, eu acho que quem toma uma responsabilidade deve cumpri-la. Ainda assim, Pietersburg deixou algumas recomendações no que tange à observação das normas de higiene e segurança dos trabalhadores. Olhamos agora as notícias internacionais, onde os Estados Unidos voltam a impor sanções ao governo russo devido ao ataque do agente nervoso contra o ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha. Estados Unidos dão como provada a responsabilidade da Rússia no envenenamento do antigo espião Sergei Skripal. O ex-agente da secreta russa e a filha foram alvo de um ataque com Novichov, uma substância neurotóxica, em março, na Grã-Bretanha. Numa curta declaração, o Departamento de Estado norte-americano reconhece agora a responsabilidade de Moscovo e determina um bloqueio à exportação de componentes eletrônicos e tecnológicos. A Grã-Bretanha já reagiu a esta decisão, dizendo que a resposta internacional envia uma mensagem inequívoca para a Rússia de que comportamentos imprudentes não serão tolerados. Fim das especulações. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, não vai mais concorrer às eleições presidenciais de 23 de dezembro. Já não há mais dúvidas que o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, não se vai candidatar às eleições presidenciais marcadas para o dia 23 de dezembro deste ano. No seu lugar vai o antigo ministro do Interior, Emmanuel Ramazani, que atualmente está sob sanções da União Europeia. Kabila disse que não havia problemas. Ele disse que não haveria terceiro mandato. Hoje ele manteve a sua promessa. É uma hora para mim.
e com o tempo nós vamos oferecer um programa social. Há 2 anos que as eleições na República Democrática do Congo foram adiadas, sendo que Kabila alegava falta de condições logísticas para a realização do escrutínio. A demora das eleições gerou uma onda de protestos violentos que mataram dezenas de pessoas. Alguns críticos acreditam que estas eleições serão fraudulentas para garantir que Kabila volte a concorrer em 2023. Indonésia volta a ser atingida pelo sismo de 5,9 graus na escala de Richter. Receia-se que o número de mortos venha a triplicar. Um terremoto com intensidade de 5,9 graus na escala de Richter voltou a sacudir a Indonésia esta quinta-feira. O sismo teve epicentro na ilha de Lombok, a mais afetada pelo terremoto de domingo passado. Nas últimas 24 horas, o balanço de vítimas mortais quase triplicou. Na quarta-feira estavam contabilizados 131 mortos. Agora a fasquia ultrapassa largamente as 3 centenas. As autoridades acreditam que o balanço de vítimas vai continuar a subir, uma vez que há regiões que ainda não foram visitadas pelas equipas de resgate. O sismo de domingo teve intensidade de 6,9 graus na escala de Richter e mais de 230 réplicas. A operação de busca e salvamento está em marcha, mas não se encontram sobreviventes debaixo dos escombros desde terça-feira. Dezenas de milhares de pessoas estão sem casa. O esforço divide-se entre a busca de sobreviventes e o apoio aos desalojados. Água, comida e cuidados médicos estão a ser distribuídos em acampamentos improvisados. Não há ainda um calendário de reconstrução em perspectiva. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 16. Xai-Xai com 26 graus de máxima, 20 de mínima. Inhambane com 27 graus de máxima, 20 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 16. Tete, 32 graus de máxima, 22 de mínima. Para Quelimane espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 21. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 17. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Para Lixinga espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 12. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com o desporto. O Costa do Sol venceu ontem ao Ferroviário de Nacala por 90-62 em jogo da 5ª jornada da fase regular da Liga Moçambicana de Basquetebol, Mozal. Na quadra, 2 equipas desequilibradas em termos de ritmo competitivo, razão pela qual o Costa do Sol tem se aproveitado dos erros do seu adversário para controlar o primeiro período, em que venceu por 22-18. No segundo período, os nacalenses procuraram responder com tiros exteriores e tiros curtos, mas o Costa do Sol rapidamente respondeu, sendo da primeira parte a vencer por uma diferença pontual de 12 pontos, ou seja, 42-30. No terceiro período, o Ferroviário de Nacala voltou a apostar em lançamentos de 3 pontos, mas mais uma vez, os canarinhos deram réplica, tendo vencido esta etapa por 60-48. No quarto e último período, o Costa do Sol continuou forte, ganhando as segundas bolas e controlando a vantagem, vencendo o jogo por 90-62. Hoje, felizmente, saiu-nos bem. Vamos acreditar que os próximos 2 também nos saiam bem. Já viram também com a lição estudada, já sabiam quais das nossas equipas, quais jogadores marcavam e quais não. Então fizeram pressão e conseguiram levar o jogo. Está de parabéns à equipa do Costa do Sol. Na próxima jornada, o Costa do Sol defronta o Ferroviário da Beira. Já o Ferroviário de Nacala irá medir forças com o Desportivo de Maputo. António Madeira, presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol, faz um balanço positivo da organização do Campeonato Nacional de Basquetebol que decorre na cidade da Beira. Madeira diz também que os play-off da final terão lugar na cidade da melhor equipa classificada na fase regular.
A prova arrancou sem grandes sobressaltos, arrancou bem. Em termos de organização, estamos neste momento, está a decorrer bem. Estamos neste momento num dia de descanso. Hoje é o dia de descanso, o segundo dia de descanso, que é para enfrentar sexta e sábado as últimas duas jornadas desta primeira fase. Os playoffs das finais iniciam na cidade da equipa melhor classificada na fase regular. Neste momento são 4 equipas que estão melhor classificadas na fase regular, começando com a classificação do último comunicado oficial. Nós temos a Ferroviária da Beira, a Ferroviária de Maputo, Costa do Sol e a Politécnica. Vamos, por exemplo, que ganha o Ferroviária da Beira, que a classificação continua na mesma. Isso vai querer dizer que a fase final, a iniciar dia 21, inicia com os 2 primeiros jogos na Beira, com um dia de descanso, os 2 jogos seguintes. Portanto, as outras 3 equipas são de Maputo, portanto, os 2 jogos seguintes na cidade de Maputo e na necessidade de haver para o 5º jogo na cidade da Beira. Se o Ferroviária da Beira não ficar em primeiro lugar, ficar, por exemplo, o Ferroviária de Maputo, que é quem está em segundo lugar, porque as coisas podem trocar, ou a Politécnica ou a Costa do Sol, os 2 primeiros jogos vão se realizar no dia 21 na cidade de Maputo. Os 2 segundos jogos na cidade da Beira e o último jogo em caso de necessidade na cidade de Maputo. Toda a logística está acautelada. Neste momento estamos a negociar, estamos a falar e a negociar a questão dos bilhetes do transporte aéreo, porque a fase final tem que ser feita com transporte aéreo, porque só tem um dia de descanso, e é nesse dia de descanso que as equipas se deslocam. É claro que o transporte aéreo não está barato, mas as condições estão criadas em termos logísticos, em termos de condições materiais, e eu quero acreditar que nada vai falhar. É tudo no Jornal da Noite.